Fala, meu querido, chegamos com a segunda questão aqui da prova da Unesp 2024. Questão essa que vai falar sobre ondulatória. Questão aí clássica sobre a equação fundamental da ondulatória. Nós também nessa questão vamos abordar um pouquinho sobre classificações do que a gente chama de ondas de gravidade, mas não se preocupa não, se você não soubesse o que era isso, aqui ele te dá uma explicação, a gente vai perguntar alguns parâmetros para definir. Se você ficou curioso para saber como é que se resolve, vem com a gente que a gente vai fazer bem passo a passo para você poder entender essa questão. Bora com a gente? Então, se você não está inscrito aqui, se inscreve aqui, nos ajude cada vez mais a chegar a tanta gente que está estudando física. Então, ele fala o seguinte: as ondas de gravidade são fenômenos periódicos que se manifestam na superfície e separação de dois meios fluidos, como a água de um oceano e a atmosfera. Então, entre os dois, entre a atmosfera e a água, existe aí o que eles chamam de ondas de gravidade. Nesse caso, as ondas de gravidade são classificadas como ondas rasas. Então, essa classificação aqui vai ser muito importante para a gente, ó. As ondas de gravidade são classificadas como rasas se a profundidade, veja o importante, ó, se a profundidade de água do oceano for menor que a metade. Então, como é que a gente classifica uma onda rasa? Que isso vai ser importante a gente definir. Ó. Vamos colocar aqui, ó, a gente chama ela de onda rasa. Como que eu defino esse parâmetro? Se a altura, a profundidade, que ele chamou de H, né, for menor, vamos colocar isso aqui não é igual, é menor que metade do comprimento de onda dessa onda. Então, ó, se o H for menor que a metade do comprimento de onda, ela é classificada como onda rasa, tá bom? Então, essa é uma primeira aí definição, acho que legal para você começar a entender o que está acontecendo nessa situação. Maravilha. Sua velocidade, aqui ele te dá a velocidade com que ele propaga, a velocidade é a raiz de GH, sendo G a gravidade local. Então, aqui, o que dá para a gente primeiro achar? Aqui ele define para a gente como é que a gente encontraria a velocidade e, consequentemente, tendo a frequência, a gente consegue achar esse comprimento de onda aqui que ele apresentou. Ele falou que a profundidade da água nessa situação é de 4.000 metros. Então a gente tem aqui, vou até colocar aqui, ó, 4.000 metros de profundidade, 4 quilômetros de profundidade. Nesse local, uma onda de gravidade propaga-se com a frequência de 1 sobre 400 Hz. Importante informação. E pode ser classificada como onda rasa. Tá bom, então eu vou obedecer essa equação de velocidade aqui dele. Então vamos começar a responder. Ó. Então vamos falar o seguinte. Primeiro, item A. Como é que eu vou descobrir se qual é a velocidade com que ele se propaga? Ó, ele falou no próprio enunciado que a velocidade é dada como a raiz quadrada da gravidade vezes a profundidade com que a gente tem. No caso é 4.000. Então isso aqui vai ser raiz de 10, que é a gravidade, vezes o 4.000. 4.000 aqui. 4.000, já estou dando a resposta, né? 40.000. Raiz de 10 vezes 4.000. Então a velocidade dele é a mesma coisa que a raiz de 40.000. Você poderia falar assim, poxa, como é que a gente vai fazer esse resultado aparecer aqui para a gente? Caso você tenha alguma dúvida de falar assim, puxa, vou ter que fazer que número que dá aqui, você poderia já chegar e falar que é 200. Mas, como a gente está aqui numa questão, fazendo para você entender como as coisas acontecem, você pode escrever esse número como sendo 4 vezes 10 elevado a, veja, são 4 zeros, 10 elevado à quarta, e tirar a raiz quadrada dos dois. Portanto, a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 10 à quarta é 10 ao quadrado. Então, eu descubro que a velocidade dele é de 200 metros por segundo. Ponto. Primeiro, não é a resposta, tá? Mas é um fator importante para a resolução. Por quê? Porque se ele me deu a, a frequência e a velocidade, eu acho o comprimento de onda, que é a pergunta dele, calcule o seu comprimento de onda em metros. E aí a gente fala que a partir da velocidade e da frequência que ele nos deu, a gente faz a equação fundamental da ondulatória, V lambda F, e fala que velocidade é 200 e é igual a lambda vezes 1 sobre 400. Pronto. Aqui a gente já está achando o lambda. Multiplique em cruz, eu descubro que esse lambda é 200 vezes 400, e esse 200 vezes 400 são 4 zeros e 2 vezes 4, né? Então, 2 vezes 4, isso dá 80, 4 zeros, 80.000 metros
de comprimento de onda. Beleza, então já chegamos na primeira solução. Só para a gente entender o que é se trata dessa questão de onda rasa, né? Só para mostrar que isso aqui é de fato uma onda rasa, veja, ó, o comprimento de onda dele deu 80 mil, certo? E a altura do oceano é 4 mil. Né? Então, nesse valor que a gente tem aqui, né, se a gente achou ele como 80 mil dividido por 2, isso dá 40 mil. Esses 40 mil são bem maiores do que o 4 mil. É como se eu colocasse aqui para você, ó, a profundidade dele é de 4 mil metros. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. 4 mil metros, que a gente está definindo nesse sistema, e o comprimento de onda dele dividido por 2, isso dá 40 mil. E de fato, 40 mil é bem maior do que 4 mil que ele definiu. Então é só isso. Veja que ele até define para você no enunciado, no item A, dizendo que esse comprimento de onda, aliás, que essa onda é uma onda rasa e é válida aqui mesmo usando essa lógica. Tá bom. Agora vamos ver se isso aqui bate na segunda. Ó. Em uma outra onda se propaga. Então vou responder agora o item B aqui, tá? Item B agora. No item B, a gente fala assim: em uma outra onda que se propaga nesse mesmo local com velocidade de 30 metros por segundo e período de oscilação. Então ele falou que a velocidade é 30 metros por segundo e o período de oscilação dele é de 100 segundos. Maravilha. Outra forma com que a gente pode encontrar o comprimento de onda, né? Porque ele fala assim, essa onda pode ser classificada como uma onda rasa? Vamos fazer essa análise, tá? Então, se a gente tem que velocidade é o comprimento de onda dividido pelo período. É outra forma, como a gente sabe que a frequência aqui é 1 sobre período, a gente pode escrever desse modo. E aí a gente monta isso, fala que a velocidade dele é 30, o lambda aqui sobre 100, que é o tempo que é a oscilação dele, esse comprimento de onda, multiplicando aqui, isso vai dar 3.000 metros. Quando a gente acha essa resposta, a gente vai ter que fazer essa análise aqui, ó. E essa análise que a gente tem, esse valor que para a gente se classificar ele como uma onda rasa, a profundidade continua sendo 4.000 metros. Porém, se a gente fala que metade do comprimento de onda dele vai ser 1.500, vamos colocar essa informação aqui, ó, é 1.500. E o que eu estou falando para você nessa ideia? Que se o 4.000 ele é maior do que os 1.500. Então, isso daqui não está correto. Você está vendo? Eu estou dizendo que 4.000 é menor do que 1.500. Isso não pode acontecer. Então, como aqui você pode dizer, respondendo aqui a classificação, a resposta que nós podemos dizer é que não. Aí a gente, se você pudesse multiplicar, qual que é o comprimento de onda mínimo aqui, né? Ele teria que ser 8.000, né? Se a gente pegar 4.000 e multiplicar por 2, o lambda deveria ser no mínimo 8.000. Então, não, pois para ser considerada aí uma onda rasa, ela deveria ter no mínimo 8.000 metros de lambda, né? Então, pois considerada, não considerada, né? Considerada uma onda rasa, o lambda dele deveria ser no mínimo 8.000. Então, no mínimo, lambda deveria ser igual a 8.000. Como a gente encontrou 3.000 metros, isso daqui está errado. Né? Então a gente define essa resposta aqui, porque a metade do comprimento de onda dele daria 1.500 e o 1.500 é um valor menor do que os 4.000 de profundidade que ele definiu para a gente no começo do enunciado. E aí a gente então define que isso não pode ser considerado uma onda rasa, porque ela tem que ser no mínimo aí 8.000, porque se você pegar aqui ó, 8.000 dividido por 2 daria 4.000, ela seria igual, né? Então tem que ser no mínimo, mais que isso, né? Um valor maior do que 8.000 para poder ser considerado uma onda rasa nessa situação. Espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui. Se não, não deixe de se inscrever, mandar seu abraço por aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu!